rapaziada, aqui quem tá falando eu tuitei e hoje eu tô aqui trazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a comunidade de PocheP no Brasil, que de um tempo pra cá vem acabando totalmente. Hoje em dia não tem mais nenhum servidor brasileiro, praticamente ninguém mais joga esse modo e infelizmente, né, porque é um modo muito bom, muito competitivo, porém acabou que foi esquecido e a gente acabou estragando o jogo, né, a própria comunidade. Mas enfim, bora lá pro vídeo. Respect my mind, no die from last shout. I pray my dick get big as the Eiffel Tower, so I can fuck the world for 72 hours. Ah, ele quitou! Ah! Esse moleque é muito meme, velho! Meu Deus, ele não me mata no cheatbreaker nem fudendo, velho! I done gave it chance too many years that I won't get back. Bom, o PocheP surgiu em meados de 2017 no Brasil, quando o primeiro servidor brasileiro abriu, o Vaxis. O dono desse servidor foi o BetaV e de início a comunidade não era tão grande. A maioria das pessoas que jogavam era o público da 1v1 do Battle, né, que por uma época acabou quitando e a maioria foi pro Pot. Junto veio Hackshaw, veio John Gaming, veio Fast. Muitos youtubers de PocheP, a maioria veio do BattleBeats de início, mas no início não era nada grande, até que o Hackshaw e o Rebotin começou a postar uns vídeos no Spop, né, que na época era um youtuber que estava em ascensão, e com isso eles conseguiram trazer uma galera do HG pro PocheP. Porém, como todo mundo sabe, o Hax e o Rebotin eram dois enormes cheaters da comunidade, né? E meio que com isso, a comunidade já de início já começou a se espelhar em dois caras que não eram para ser espelhados de jeito nenhum, né? Um exemplo, na gringa a gente tinha o Stimp, né? Que era um cara legit, que gravava todos os vídeos legit. E enquanto isso no Brasil a gente só tinha o Hackshaw, ou seja, quem tava começando a jogar, as únicas pessoas que tinham para se espelhar no bot eram o Hackshaw e o Rebotin, ou seja, dois cheaters. Vamos ver quem tem cabeça zerado, mano. Ele se fecha. Logo depois chega 2018 e pra mim foi o auge do PocheP no Brasil, e tudo começou com um tweet do Zonix, o maior servidor de PocheP da época. Postou uma enquete no Twitter perguntando qual proxy eles abririam a próxima, né? E entre elas estava a S e, se eu não me engano, SA e mais alguma outra proxy. E o que acabou ganhando a votação foi a proxy SA, que na época a gente só ganhou porque o Hax e o Rebotin tacou bot no Twitter dos caras de votação, e o que acabou ganhando foi a Proxy SA. O Mineman Club, vendo todo o sucesso do Zonix SA, que estava fazendo na época, pegando muito player, tentou também fazer uma parceria junto com o Blackouts, juntando o Zenix e o Mineman Club. Mas essa parceria acabou que não durou por muito tempo, não chegou a ficar nem uma semana online. Logo depois o Mineman Club acaba essa parceria com o Zenix e meio que continua a Proxy SA, porém sem o Blackouts. E meio que de início o Mineman SA ficou meio parado, porque o monopólio era todo o Zonix, mas depois de um tempinho o Zonix fechou e o Mineman Club pegou todos os players do Zonix SA e conseguiu manter isso por um bom tempo. Em 2019 o Hackshaw já tinha parado de postar vídeo, mas a comunidade continuou sobrevivendo graças a youtubers menores, como Finish, Extremex, Fast, Mix, Big Gui, Potfast e vários outros nomes que foram fundamentais para o jogo não morrer. Nessa mesma época o Mineman tinha virado uma bagunça total com o Extremex de admin. Ele fazia várias bagunças no servidor, por exemplo, trocar um ban por like em vídeo dele no YouTube ou invite em Discord, e isso acabou que contribuiu para a comunidade continuar cheatando cada vez mais e mais. 2020 foi o início do fim, foi quando o Mineman SA fechou pela primeira vez devido a ataque DDoS vindo do Vaxis,
que na época estava sendo reaberto por outra gerência, novos admins, novos donos. E isso acabou que foi um dos grandes motivos para boa parte da comunidade quitar, porque eles perderam um servidor bom, né, para ser substituído por um servidor mais ou menos. E meio que com isso a comunidade foi perdendo a força, porque o único servidor que tinha para jogar desde então foi o Vaxis, que era um servidor que para a época tinha um anti-cheat muito ruim, uma ranked totalmente poluída por cheater, não que Mineman não seja, mas no Vaxis era 2 vezes pior, fora o knockback do servidor, que na época também não ajudava muito. Em 2021, o PotVP deu uma reanimada, o Mineman SA tinha voltado pela primeira vez, e o Rebote nessa época também estava fazendo bastante live, meio que isso estava até que movimentando a comunidade, que o PotVP nessa época estava pegando em torno de 100, 80 players, mas isso não durou muito tempo. Chegou 2022, 2023, a comunidade já começou a perder player de novo. O PotVP, que antes estava pegando 100, 150 player online, começou a pegar 50, 60. Nessa época o Mineman Club ainda estava online, porém não pegava muito player. O servidor estava pegando em média 50, 60 online, porém a maioria era rapaziada do boxing e o resto era boludo usando hack na ranked. Aí entra 2024, o Mineman Club SA fecha as portas novamente e boa parte da comunidade que já estava desanimado quitou de vez, e meio que isso desanimou muita rapaziada de jogar. O único servidor que continuava online era o PotVP, porém o PotVP não era lá aquelas coisas comparado ao Mineman Club. E meio que nessa época só sobrou quem cheatava na comunidade, não sobrou nenhum player legítimo. O normal virou usar autoclick, tanto é que servidores até liberavam na ranked, não ranked, nada acontecia. Inclusive staff de servidores aí cheatando, abusando. Era bem normal disso acontecer, infelizmente. Please don't do me crazy. Entra 2025 e basicamente esse foi o último ano que teve PotVP no Brasil. O último servidor que teve aí foi o PvP Hall, que recentemente fechou as portas. E isso é muito triste porque ver uma comunidade que a gente participa desde tanto tempo acabar assim de repente é uma coisa que desanima muito, e eu espero que um dia esse jogo volte a ser o que era antes, o que eu acho muito difícil. O PotVP foi um modo que marcou gerações e também um modo muito competitivo, muito divertido, que eu sinceramente até hoje nunca vi um modo melhor, apesar de HG, essas coisas ser muito da hora, mas o PotVP é uma coisa que realmente marcou muito. E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo. Infelizmente o PotVP eu acho que é um caso perdido, mas espero que um dia volte, e é isso. Muito obrigado, PotVP.